Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo, mais um assunto para a gente dialogar aqui através desse vídeo. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam abençoados por Deus, com saúde, com paz. E hoje vamos falar sobre esse assunto aí que você viu na capa do vídeo. É um assunto que eu não queria falar, mas eu vou ser obrigado a usar esse tema, mas assim, lembrando sempre que esse canal não é um canal de política. Não vamos falar sobre lado A, lado B, quem é certo, quem é errado, não é essa a proposta desse vídeo. Mas sim uma reflexão bíblica diante de tudo que vem acontecendo já há algum tempo, e já falamos algumas coisas aqui nesse canal. Então, desde já, se você puder, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, né? Deixe seu like para que o YouTube entenda que os meus vídeos estão sendo bons e recomende para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Pois é, irmãos, estou gravando esse vídeo, hoje é domingo, dia 2 de julho de 2023, e na sexta-feira, dia 30, o ex-presidente Bolsonaro foi votado lá pelo TSE e ele vai ficar inelegível pelos próximos 8 anos. E isso repercutiu muito no meio em que vivemos, né? No meio gospel, no meio cristão. Irmãos, esse é um assunto que, como eu disse no início do vídeo, eu não gosto muito de abordar porque fere algumas opiniões, né? Porque somos cristãos. E embora sendo cristãos, muitos simpatizam com o lado da direita, alguns do lado da esquerda. E nós não queremos afrontar nenhum dos lados aqui. Eu particularmente, né, se tratando da pessoa, do mandato, como foi, ou desse, como está sendo, não concordo com ambos. Mas enfim, é para uma outra conversa. Talvez nós nunca falemos disso nesse canal, porque não se trata disso. O foco aqui é Cristo, sempre vai ser Cristo. E é isso. Só que, eu não sei se os irmãos lembram, há algum tempo atrás, onde estava tendo, né, antes das eleições, até um pouco depois das eleições, muitos irmãos ficaram às portas do quartel, 72 horas, depois passou para uma semana, e em prol de uma pessoa, né, em prol do ex-presidente Bolsonaro e tal. E ao meu ver, eu acho que na época eu fiz até um vídeo, deve ter aí no canal, né? Na verdade, os 2 primeiros vídeos desse canal aqui foi exatamente na véspera das eleições e depois do resultado das eleições. Foram os 2 primeiros vídeos desse canal. E eu vou praticamente repetir quase as mesmas palavras. Irmãos, a Bíblia ela refere a idolatria como um pecado abominável aos olhos do Senhor, né? E muitas pessoas acham que idolatria é só aquela praticada no catolicismo,
né, em algumas outras religiões que não é a nossa. Mas enfim, a verdade é que somos tão idólatras quanto eles. E nos enquadramos muito bem naquela passagem onde o Senhor fala que nós nos preocupamos com o argueiro, né, o cisco no olho do irmão, quando esquecemos da trave, né, do pedaço de pau maior que está nos nossos olhos. E isso gera uma certa hipocrisia da nossa parte, porque eu não vejo, né? Recentemente aí estava quase foi votado, e ainda isso vai voltar, você pode ter certeza, vai voltar a votação aí sobre a liberdade de expressão, sobre algumas pessoas falando aí, algumas pessoas da alta mídia, né, de fama, falando que tem que ser mexido na Bíblia, que tem que ter atualização, quer dizer, ferindo diretamente a nossa crença ao Evangelho de Cristo. E nós não tomamos essa posição. Eu não vi ninguém sair para as ruas defender a Bíblia, eu não vi ninguém sair para as ruas defender o nome de Cristo, né? Essas paradas que tem aí que afrontam diretamente o nome do Senhor, eu não vi ninguém se colocar disposto a frequentar horas e horas, né? Sol, chuva, como foi feito em prol de um homem que é tão falho quanto eu, quanto você. Então, para que não fique mais dúvidas sobre o que agrada a Deus, né? O que Deus quer de nós como igreja, como corpo de Cristo aqui, né? na terra, é simplesmente pregar o Evangelho, amar o próximo como a ti mesmo e amar o teu inimigo. Isso é mandamento bíblico e nós passamos por cima. O que está faltando hoje mesmo eu vi uma postagem, uma frase do nosso irmão Nicodemos, Augusto Nicodemos, onde ele diz que nunca a igreja cantou tanto e foi tão analfabeta de Bíblia, né? Porque hoje em dia você vê tantos movimentos de louvores e adoração. Eu não tenho nada contra, eu faço parte do ministério de louvor, eu amo louvar o Senhor, tocar o meu instrumento pro Senhor. Porém, irmãos, o nosso foco é a Bíblia. É a Bíblia que vai nos ensinar como se comportar diante das coisas que está vindo sobre nós. Mas vamos voltar ao tema aí, falando da decepção de alguns aí que estão decepcionados, como se fosse meu Deus do céu, o rapaz vai ficar lá 8 anos sem poder se reeleger, e agora o que nós vamos fazer? Meu Deus do céu, acabou. Peraí, calma, respira. Vamos ver o que a palavra de Deus fala. No livro de Daniel, no capítulo 2, ele vai descrever uma situação que na época Babilônia era governada por um rei chamado Nabucodonosor. E esse rei, ele teve um sonho que deixou ele perturbado. E ele queria que os sábios dele decifrassem esse sonho. Só que ele foi esperto, ele quis saber se de fato os sábios que ele tinha ali a seu redor era sábio de verdade, ou se só enganava, né? E ele falou assim: eu sonhei, tem um sonho que está me perturbando e eu queria que vocês decifrassem ele para mim. Aí eles quiseram saber qual era o sonho para eles poderem decifrar. E vou falar bem resumidamente, mas está no capítulo 2. Leia o capítulo 2 inteiro do livro de Daniel que você vai conhecer a história. E os sábios quiseram saber que sonho, né? O que ele tinha sonhado para poder dar a interpretação daquele sonho. E ele falou: não, vocês vão ter que adivinhar primeiro o sonho e depois a tradução. Aí sim eu vou saber que vocês são sábios de verdade.
E eles começaram a bater cabeça, porque é impossível. Eles mesmos falam, é impossível, não existe na terra, nenhum rei pediu para os seus sábios fazer uma coisa de tamanha... não tem, é impossível, né? Enfim, o rei se irou e mandou matar todo mundo. Todos os sábios que ele tinha, mandou matar e ficou irado. E essa conversa chegou até Daniel, que era ali, né, do povo, era cristão e tal, tinha um Deus, né? E o próprio Daniel estava no meio daqueles que iam ser mortos. E Daniel falou assim, viu, mas por que você tá fazendo isso, né? Para os caras que estavam querendo matar ele. Por que vocês estão querendo matar? Ah, porque o rei que quer que adivinhe o sonho dele lá e tal e tal. Ele pega, vai lá, conversa com os 3 amigos dele lá, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. E fala, viu, vamos orar. E o Senhor vai dar essa resposta aí. E foram orar. E o Senhor revelou para Daniel. Daniel foi lá, pediu para falar com o rei. E foi lá e Deus foi, né? Revelou para ele lá e tal, deu discernimento, além de revelar o próprio sonho, deu o discernimento, né, a tradução do que é aquele sonho, enfim. Só que quando Deus revela para Daniel o sonho, e ele sente que é de Deus, ele ora ao Senhor em agradecimento, e ele fala uma frase que está no versículo 21, que serve muito para a gente tirar de dentro desse contexto, dessa situação que estava acontecendo ali, e colocar exatamente nessa questão que nós estamos colocando. Que ele diz assim, ó, o versículo 21. Começa no 20, mas o versículo chave é 21. A oração dele começa no 20. Então eu vou começar do 20, mas é o 21. Ó, versículo 20. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos. Agora o 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências ao entendido. Ele revela o profundo e o escondido. E conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Eu vou repetir o 21 para você entender. Ele, Deus, ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e as ciências aos entendidos. O que você entende desse versículo? O que eu entendo desse versículo, irmãos? Que todas as coisas estão no controle dele. Tudo que nós passamos, tudo que acontece ao nosso redor, né? A movimentação que acontece é através dele. Ah, mas o Senhor que faz as coisas ruins acontecer? Não, mas ele permite para que eu e você exercite uma coisa que está em falta em nós cristãos, chamado fé, né? Joelho no chão, oração, busca ao Senhor. Buscar a Deus não é ir na quarta-feira, no domingo de manhã, no domingo à noite na igreja, levantar a mão para o céu, adorar o Senhor, escutar uma boa música de louvor, escutar uma palavra, faz parte da vida de um cristão. Mas a vida com Deus, a intimidade com Deus, a aproximação com Deus, ela vem através da fé. E essa fé só é exercitada em nós através da tribulação, irmãos, né? A palavra ela é muito clara, que se você olhar todas as situações de fé, houve um esforço, houve uma preparação, houve algo que tirou aquela pessoa do conforto
Porque imagine se tudo que nós pedimos acontecesse exatamente da forma que a gente quer. Senhor, eu não quero esse rapaz lá na Previdência, troca, quero outro. Imagine se a igreja tem esse poder. Imagine se nós cristãos... A palavra de Deus fala que tudo que pedirdes eu farei e tal. Só que assim, é igual um filho, né? Quando um filho da gente... Eu tenho uma filha de 11 anos, completou agora mês passado, 11 anos. Se ela me pedir, pai, me dá uma boneca, eu vou entender que não, uma boneca é compatível para a idade dela, é um brinquedo que não vai gerar mal para ela. Tá bom, filha, vamos lá comprar essa boneca. Mas e se ela falar, pai, me dá uma moto? Será que eu vou dar uma moto para uma menina de 11 anos e deixar ela se virar? Então o Senhor, ele enxerga as coisas dessa forma com relação a nós. Tem coisas que nós não, sabe? Às vezes nós pedimos algo ao Senhor e o Senhor quer que nós não tenhamos aquilo justamente para buscar Ele. Porque o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a intenção do nosso coração, né? Até melhor do que nós mesmos. Porque muitas vezes você pode falar, se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer tal coisa pro Senhor tal, mas na hora que Ele dá, a primeira coisa que você faz é abandonar, né? E é isso. Se as coisas estão acontecendo do jeito que está acontecendo, é por permissão de Deus, entendeu? Não cai uma folha, a palavra fala que não cai uma folha de uma árvore se não for permissão de Deus. Se Ele não permitir, não acontece. E se Ele permitiu, é porque Ele está no controle. E se Ele permitiu, é para que você e eu amadureça a nossa fé, o nosso cristianismo, entendeu? Para que nós, em vez de idolatrar um homem, uma pessoa falha, e que vai passar pelo mesmo julgamento que nós perante o Senhor, em vez de idolatrar essa pessoa, você voltar as suas atenções para Cristo e venerar o nome do Senhor, a palavra, viver a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? É isso que eu tenho que falar a respeito desse assunto. Não tomo partido para nenhum dos lados. Eu acho que independente do que venha acontecer no futuro, a certeza é uma só. A única certeza que eu tenho é que Jesus Cristo é o Senhor. E outra, Ele está vindo, Ele está às portas. Estamos preocupados com coisas supérfluas. Leia a palavra do Senhor, saiba o que está por vir e se prepare, porque não está vindo tempos bons não. Se você for analisar a palavra de Deus, o que está reservado para o cristão daqui a um tempo, já em alguns lugares acontecendo, então é hora de fortificar a nossa fé, porque vamos precisar muito dela. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.